Minhas caras, meus caros, acabou o julgamento no Supremo sobre impedimento dos ministros a participar do julgamento da aceitação ou não, né, das denúncias contra Jair Bolsonaro e outros acusados de golpe. Um só ministro votou a favor de alguns impedimentos, não de todos. André Mendonça. Havia 4 arguições de impedimento contra 4, mas contra 3 ministros. Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino. No caso do Cristiano Zanin, o André Mendonça disse não, ele atuou sim num processo contra Bolsonaro lá atrás, mas ele era advogado. Ele não era parte, então não se cuida de falar de impedimento, e sim, esse voto dele está certo. O problema está no que ele disse sobre Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Eu escrevi um longuíssimo texto no UOL essa madrugada, 10.540 toques, está longo mesmo. Quer dizer que ele está bom, Reinaldo? Não, não quer dizer. O texto pode ser curto e bom, longo e ruim, curto e ruim, enfim. Mas eu acho que ficou bom depois. Quem quiser, dê lá uma conferida. Né? E eu explico porque o voto de André Mendonça, embora solitário, é um voto bastante perigoso. Vamos começar pelo caso de Alexandre de Moraes. A defesa do Braga Neto diz que ele nem era impedido, ele era suspeito, ele não poderia participar do julgamento, nem ser relator, usando aquele caso ainda da delação do Mauro Cid, que quando ele interrogou o Mauro Cid, na verdade ele teria interferido na delação. Nem o André Mendonça comprou essa tese e demonstrou que ela é furada, e é mesmo, não é? Mas vejam vocês, em dezembro do ano passado, André Mendonça tinha votado pelo impedimento de Alexandre com base no artigo 252 do Código de Processo Penal, que diz que um juiz não pode votar, atuar num caso em que ele tenha interesse. Qual seria o interesse de Alexandre? É que ele era um dos ameaçados pela turma do golpe. Olha, isso é muito grave. Eu insisto nisso. No dia em que bastar ameaçar um juiz para ele ter que deixar um caso, nós estaremos entregues às máfias. Os grandes juristas de inspiração italiana no Brasil serão Al Capone e Don Corleone. E o próprio artigo 256 do Código de Processo Penal diz que não se cuida de falar de suspeição, por exemplo, quando a parte provocar a suspeição, né? Quando decidir se opor ao juiz justamente para afastar o juiz. E o André Mendonça insistiu nessa tese perigosíssima. Pensem um pouquinho. Né? E no caso de Flávio Dino, aí a coisa realmente ficou rocambolesca até. Ele diz, Flávio Dino entrou com uma ação penal contra Jair Bolsonaro em 2021, quando era governador do Maranhão e Bolsonaro era presidente da República. Né? Aí ele admite que o Código de Processo Penal não justifica o afastamento do Dino, porque o Código de Processo Penal fala que não pode o juiz ter atuado no processo, não é em um processo qualquer. Mas aí ele apela ao Código de Processo Civil, que aí subsidiariamente pode ser usado, e aí pode se falar de qualquer processo. Só que, atenção, né? Se aplica esse código quando eles não forem excludentes, mas aí, no caso, são coisas excludentes, primeira coisa. E a segunda é a seguinte, não existe ação penal do Dino contra o Bolsonaro. Atenção para isso que é grave. O Dino entrou com uma queixa-crime contra o Bolsonaro, que o acusou de não ter mobilizado a polícia militar para protegê-lo quando ele foi visitar o Maranhão. O Dino era governador. Ele entrou com uma queixa-crime que nunca virou uma ação penal. E, entre outras razões, não virou uma ação penal porque a queixa ficou parada no Supremo e acabou, na prática, sendo arquivada. E sabem quem era o relator desse troço? O André Mendonça. Portanto, ainda que a argumentação dele fizesse sentido, não faz,
inexiste ação penal do Dino contra o Bolsonaro. Uma queixa-crime arquivada lá no Supremo, desarquivada agora, simbolicamente, só para justificar um impedimento que não existe. É lamentável, não estou propondo corrente nenhuma contra o ministro, não sou desse tipo. Eu só estou dizendo, ele está errado, muito errado. É isso aí.